Graça e paz de Jesus. Mais uma vez estamos juntos aqui nesta oportunidade de estudarmos a palavra de Deus, de podermos conversar sobre aquilo que Jesus tem para nós, ou Deus tem para nós, no Evangelho de Jesus, o Evangelho que apresenta essa pessoa bendita de Jesus. E Jesus nos convida a que aprendamos dele, para que possamos imitá-lo, para sermos iguais a ele. Esse é o propósito de Deus para mim, para a sua vida, segundo o que está em Romanos capítulo 8, lá no verso 29, que diz que para nós sermos iguais, semelhantes a Jesus. E isso é muito legal, isso é muito bom, isso é esse desafio, né? E falando nesse desafio, nosso estudo de hoje ele vai focar em Mateus capítulo 5, versos 1 e 2. Esse texto, ele é o início aí do chamado Sermão do Monte. Ele está praticamente justificando aí o Sermão do Monte, né? Ou dizendo quando que começou, qual foi o start para Jesus começar esse sermão chamado Sermão do Monte. Interessante, por que Sermão do Monte? Porque ele estava numa montanha, né? Estava num monte. Mas é interessante a gente descobrir aí as peculiaridades desse texto e para entendermos o objetivo. É muito importante a gente entender que alguns dizem que a Bíblia é figurativa. Não é, a Bíblia não é figurativa, a Bíblia é literalista. Mas há algo na Bíblia que tipificam várias coisas. E o que eu gosto na Bíblia é principalmente quando fala, né, de Jesus. Jesus, ele sempre tem o intuito de ensinar. Jesus tem o intuito de falar com o seu povo e ele sempre usa as figuras. Então a Bíblia diz assim que Jesus ensinava por parábolas. Parábolas, ele pegava coisa ali do dia a dia que era comum às pessoas e ensinavam então as pessoas a partir da realidade que elas já conheciam. E a partir da realidade que elas já conheciam, ele ensinava as verdades sobre o reino dos céus. Nesse texto de Mateus capítulo 5, verso 1 e 2, no Sermão do Monte, Jesus ele vai ensinar uma realidade para cada um de nós. Jesus ele saiu ali daquele episódio da tentação. Jesus chamou os seus discípulos. Jesus agora está começando o seu ministério. E nesse início de ministério, Jesus ele já chama os homens para uma outra cultura. Então ele chama pescadores de peixe com a proposta de serem transformados em pescadores de homens. E agora Jesus ele chama esses homens e vem. E é muito legal quando a gente começa a olhar aqui as nuances dessa situação. Por quê? Jesus ele está agora apresentando aos seus discípulos o convite e dizendo para os seus discípulos que andar com Jesus, seguir Jesus, é andar na contramão do mundo. O que Jesus está dizendo é que o que ele está convidando a cada um daqueles que ele chama para andar no segmento do Cristo é uma proposta de contracultura. O que Jesus está propondo é um outro jeito de viver, um outro jeito de ser gente, um outro jeito de ser e de fazer sociedade. Então, vamos lá.
Nosso título, nossa proposta hoje é o Sermão do Monte, a contracultura cristã. Se eu não olhar para o Sermão do Monte, entender que ali, ou que aqui, né, com esse sermão, Jesus está nos chamando para uma contracultura, para irmos na contramão daquilo que o mundo prega, ensina, vive. Então, esse sermão não tem eficácia, não tem razão de ser para nenhum de nós. Vamos orar, vamos colocar nossa vida na mão de Deus, vamos pedir a Deus direção, direcionamento sobre esse estudo, sobre essa conversa, e que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente e nosso coração. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, na Tua presença nós estamos, queremos Te agradecer, queremos Te louvar, queremos Te adorar pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença, de podermos chegar diante do Senhor e falar contigo em oração, mas também ouvir a tua voz por meio da tua palavra e podermos, ó Pai, realmente ser descortinado para nós a realidade da tua palavra, a sua proposta de ensino, a sua proposta de vida a cada um de nós. Senhor Deus, nós te pedimos, fale conosco, fale aos nossos corações. Pai, aqueles que acessarem a esse vídeo, independente do dia, do lugar, do momento, da circunstância, que o teu Espírito Santo, Pai, possa falar às mentes e aos corações. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quero pedir para você que, se você puder, curta esse vídeo, incentive outros ou motive outros a se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo, compartilha esse e outros com as pessoas que você gostaria que conhecesse de Jesus, conhecesse do Evangelho, um Evangelho puro, simples, um Evangelho sem milindres, né, para que essas pessoas pudessem aí experimentar a graça de Jesus e a alegria de poder servir e seguir a Jesus. Beleza? Vamos lá? A palavra de Deus diz assim, no texto de Mateus capítulo 5, versos 1 e 2. Eu vou ler na tradução chamada Nova Versão Transformadora, que diz assim: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Querido, é inegável que o Sermão do Monte, o nome, né, o título que se deu a esse sermão, que é um sermão de Jesus, ele é um dos mais importantes discursos proferido em toda a história da humanidade. Mahatma Gandhi, ele disse o seguinte: se todos os textos sagrados do mundo todo fossem perdidos, mas se o Sermão do Monte fosse preservado, então
nada teria se perdido. Tamanho a importância que tem esse sermão para toda a humanidade. O que Jesus fala no Sermão do Monte, são palavras divinas, porque é de Jesus, mas são palavras extraordinárias. Por quê? Porque a partir do contexto em que Jesus estava, a partir do contexto ali que estavam os seus discípulos, Jesus ele propõe, ele dá uma nova proposta de vida, um novo propósito àquilo que se vivia. E esse lugar, esse sermão, então, essas palavras, ele ocupa lugar de destaque em toda a história. Em tudo, em todos os lugares, sempre alguém, ainda que não saiba que ele está citando o Sermão do Monte, ele está citando palavras ali do Sermão do Monte, como, olha, melhor é dar do que receber, a humildade é melhor, bem-aventurado os humildes, tudo isso ele está citando ali o Sermão do Monte. O interessante também no Sermão do Monte é que muitas vezes quando a gente fala de sermão, e geralmente quando fala de sermão a gente, em geral, pensa no público chamado igreja, no público ali que se reúne para ouvir um pastor, um orador ali, e nós pensamos que sermão sempre tem que ter plateia, e um sermão bom, ele tem uma plateia grande, ele tem uma plateia aí, sei lá, de centenas, de milhares de pessoas. Aí, opa, esse foi um bom sermão, tinha bastante gente ali ouvindo. Quando a gente fala, fulano é um pregador, mas prega para quantas pessoas? Prega para 5, 6. Mas o que é isso aí, né? Isso aí não é sermão. Mas interessante que Jesus prega, e o que Jesus prega ali ficou registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. 3 capítulos ali lotam esse sermão de Jesus. E só que o que nós vimos, o que nós notamos, é que Jesus não fala esse sermão para a multidão. O texto ele deixa isso bem claro, ele fala, olha, certo dia Jesus viu que as multidões se ajuntavam. A multidão se ajuntava para ver, para ouvir, para receber ali as benesses de Jesus. Mas aí diz assim, que Jesus subiu ao monte. A multidão se juntou, aí Jesus saiu, Jesus subiu ao monte, e quando Jesus subiu ao monte, ali no monte, no lugar que ele subiu, ele se assentou. Então, os seus discípulos foram até ele. Os discípulos, não é a multidão. Está distinto aqui. Os discípulos de Jesus eram 12 pessoas, 12 homens. E os discípulos foram e se reuniram ao redor de Jesus. Então, Jesus começou a ensinar eles, os discípulos dele. É interessante que Jesus, então, ele não fala para a multidão, ele fala para os discípulos, para 12 pessoas. Por que isso é importante? Por que isso é interessante? É interessante porque ali, naquele contexto de Jesus, já disse isso em outras oportunidades, havia as escolas rabínicas, haviam os rabinos, haviam aqueles que chamavam para si os discípulos, os seus talmidim, e os seus talmidim iam até eles para aprender daquele mestre, E aquele mestre geralmente se sentava ali, seus discípulos sentavam ao redor, ou ele andava e os discípulos seguiam eles, iam atrás. E Jesus agora ele está se levantando, se colocando, se apresentando como o mestre.
Em algum outro momento já foi discutido, né, o texto já foi visto, que as pessoas ouviam e falavam assim, mas peraí, quem é ele? Ele fala com autoridade. Mas a autoridade dele é diferente da autoridade dos outros mestres. E Jesus, então, ele se apresenta como um novo rabino, como um outro, rabino não, como um mestre, né? Mas Jesus segue, então, a tradição dos rabinos. Jesus, ele tem os seus talmidins, tem os seus discípulos, é igual aos outros. Jesus, então, ele vai, seus discípulos o seguem, se aproximam dele, Jesus se assenta e Jesus, então, começa a ensinar os seus discípulos. Isso é muito interessante, porque Jesus, de novo, ele está usando elementos da cultura para fazer a implantação do reino de Deus segundo aquilo que aquelas pessoas estavam acostumadas a viver. Era coisa fácil deles vivenciarem ali. Então, quando Jesus ele se assenta, ele se reúne com os seus discípulos, é interessante agora que Jesus ele poderia se reunir com os seus discípulos em qualquer lugar. Jesus ele poderia se retirar ali da multidão e poderia ter ido para qualquer lugar. Só que Jesus vai para o monte. Nota aqui uma outra questão que está começando. Veja que Jesus está começando o seu ministério público. Jesus está começando ali a proferir, a proclamar as boas novas do reino de Deus. Então, Jesus se reúne os seus discípulos no monte. E no monte, Jesus fala tal qual Moisés falou. Jesus aqui, ele está se colocando como, além de um mestre, agora Jesus também, ele é um novo Moisés. Um novo não, o novo Moisés. E é interessante que, se nós olharmos lá no Êxodo, a gente vai ver que Moisés, ele se torna o legislador do povo, porque ele recebeu a Torá, a lei de Deus, no Monte Sinai. Jesus reúne os seus discípulos no monte. E esse paralelo, querido, é evidente. Moisés, Jesus. Monte Sinai e o monte na qual Jesus fala ali ao seu povo. Interessante é que Moisés vem do monte com as tábuas da lei, com os 10 mandamentos, anuncia, proclama isso ao povo. Jesus ele começa o seu discurso, ele começa o seu sermão e o primeiro pronunciamento dele é: vocês ouviram o que foi dito. Ouviram de quem? Ouviram de Moisés. E Jesus fala, olha, mas, né? Quando a gente olha para esse mas, quer dizer, a ideia totalmente contrária daquilo que a gente vinha aprendendo, ouvindo, seguindo. Ele falou, vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. E a partir de então, o que Jesus está dizendo àquele povo? Jesus está dizendo, olha, a partir de agora, a partir da minha fala, a partir do meu pronunciamento, a partir desse sermão, nada mais será como era antes. Agora quem fala
é Jesus. Moisés foi sim o legislador de Israel, mas agora eu estou pronunciando um novo sermão, uma nova lei, porque eu sou um novo legislador, eu sou o outro legislador que vai governar você. O que Jesus está dizendo quando ele começa a anunciar a boa nova, o evangelho, o que Jesus está dizendo é: o mundo está sob nova direção. Há um novo rei, há um novo legislador, há uma nova lei, há uma nova legislação. E vocês então ouviram o que foi dito, mas a partir de agora, eu é que estou dizendo. Um outro paralelo que nós podemos ver nesse texto, nesse pequeno enunciado, que também é interessante. E aqui nós vamos ver o seguinte: Jesus, ele cresceu num lugar, num vilarejo chamado Nazaré. É muito interessante quando Jesus começa o seu ministério, né? E o Filipe vai anunciar ali: olha, descobrimos o Jesus. E o Tomé pergunta: mas de onde? De onde que ele é? Ah, ele é de Nazaré. Ah, mas de Nazaré? Mas Nazaré? Mas tem alguma coisa que presta em Nazaré? Né? Nazaré é uma cidade pequena. Era uma vila, né? Dizem os historiadores que a época que Jesus nasceu tinha ali em torno de 50 famílias que Jesus nasceu, não, que Jesus viveu, né? Ali naquela região, cresceu naquela região, naquela cidade. Eram em torno de 50 famílias que moravam ali naquela região. Isso significa que Jesus cresceu em meio a um povo colonizado, hostilizado, oprimido pelo Império Romano. Era como Jesus estivesse ali num beco sem saída, num sistema escravagista. Jesus ensina, querido, aos seus discípulos, do alto de um monte. O texto começa a dizer que Jesus subiu ao monte e se assentou. Aquele Jesus, daquela cidade oprimida de Nazaré, aquele Jesus que acabara de ser tentado pelo diabo no alto de um monte. É interessante que o diabo leva Jesus a um lugar alto e fala: ó, pula daqui. O diabo leva Jesus ao alto de um monte e mostra toda a glória. Imagina alguém que sai lá do subúrbio de Nazaré, está em cima do monte, e o diabo fala assim: olha, você está vendo tudo isso aqui? Está vendo toda a glória desse mundo? Tudo isso é meu. E eu dou isso para você. E agora, Jesus está no alto de um monte, ensinando os seus discípulos. Esses paralelos, queridos, é para mostrar apenas uma única realidade. E o que Jesus está mostrando aqui? Primeiro, a opressão de Roma contra Israel. A outra, a tentativa frustrada do diabo de tentar oprimir Jesus.
Moisés, ele foi o libertador de Israel. E o Sermão do Monte, ele é o pronunciamento, é a proclamação, é a declaração de independência de um outro libertador. O Sermão do Monte, ele é muito, extremamente importante. Por quê? Porque além de ser o início do ministério de Jesus, é no Sermão do Monte que Jesus confronta, enfrenta, desafia todos os agentes que oprimem todo ser humano. É no Sermão do Monte que Jesus declara guerra a todos os opressores do homem e da humanidade. Naquele contexto de Jesus, Roma, o diabo, os espíritos do mal, os caras da religião que fazia uma interpretação errada, errônea, equivocada, maldosa da lei de Moisés. E Jesus vem e se pronuncia contrariando todos os discursos que eram feitos naquele tempo. Interessante que o imperador romano, quando ele ia se comunicar, né, com o povo, ele começa vinha com seu discurso, seu arauto vinha na frente e anunciava o evangelho do imperador. E Jesus começa o seu ministério, principalmente como relatou o Marcos. A gente vê lá no Evangelho de Marcos, né, no capítulo 1, e o Marcos ele já começa dizendo assim, ó, este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus. Do tipo, ó, o imperador romano ele não tem boa nova coisa nenhuma, quem tem boa nova é Jesus. Quem tem o imperador que ele acha que ele governa, ele acha que ele tem poder, ele acha que ele é o Senhor, ele vem dizendo do evangelho, mas o evangelho mesmo é de Deus. É Jesus que tem essa boa nova. Querido, e Jesus ele começa o seu pronunciamento, como o evangelho de Marcos já começa rompendo com essa barreira, declarando guerra ao Império Romano, assim também Jesus ele contraria todos os discursos do seu tempo. Jesus contraria todos os valores do Império. Jesus contraria todas as potestades. Jesus contraria todos aqueles que oprimem a humanidade por meio da maldade. O que o Sermão do Monte oferece para nós? O que Jesus, qual a intenção de Jesus em proferir esse sermão, esse ensinamento aos seus discípulos? Querido, Jesus está oferecendo um caminho alternativo para a vida de todo ser humano, de todo homem, de toda mulher, de todo ser. John Stott foi quem chamou o Sermão do Monte de contracultura cristã. E realmente é isso, queridos. O Sermão do Monte ele oferece, Jesus propõe
a oportunidade e a possibilidade de termos um outro jeito de viver. Jesus apresenta a oportunidade de sermos gente diferente, de sermos uma sociedade diferente. Se você é um discípulo de Jesus, mas está fazendo o que todo mundo está fazendo, então presta atenção. Ou você não está seguindo Jesus, ou você ainda não entendeu a proposta. Porque ser discípulo de Jesus é andar na contramão do mundo. E é por isso que ao longo do estudo do Sermão do Monte, nós vamos ver que Jesus vai dizer, olha, melhor mesmo, hoje o mundo fala que o bom é nós economizarmos, acumularmos. Não economizar, acumular. E Jesus fala, não. Melhor mesmo é dar do que receber. Tem gente que não quer morrer de jeito nenhum, porque quer acumular bens e tesouro aqui. Jesus fala, não! Acumula o tesouro no céu! Tem gente que não quer levar desaforo para casa. O mundo prega não levar desaforo para casa. Jesus fala, se alguém te bater do lado direito, oferece o esquerdo. Contra a cultura. Contramão. Contrariamento, contrariação. É isso que Jesus nos chama para sermos discípulos de Jesus. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude, me ajude, nos ajude a falarmos não para a ditadura desse mundo e falarmos sim para Jesus e vivermos de uma maneira que exalte a Jesus, que honre a Jesus e que a beleza de Cristo seja vista na minha vida e na sua vida para a honra e para a glória de Jesus. Querido, que Deus te abençoe. Que essa palavra encontre lugar na sua mente, no seu coração e que possa fazer toda a diferença em nome de Jesus.